O Plano Real foi um marco na história econômica do Brasil, implementado em 1994 durante o governo de Itamar Franco. O principal objetivo do plano era estabilizar a economia brasileira e acabar com a hiperinflação que assolava o país. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Histórias do Brasil. No vídeo de hoje, vamos explorar sobre o Plano Real e entender por que sua implantação foi necessária. E também vamos ver os seus impactos na economia brasileira até os dias atuais. Vamos entender o que pensa a direita no Brasil sobre o Plano Real. Mas tudo isso logo após a vinheta. Entre as décadas de 1980 e 90, o Brasil vinha sofrendo com a chamada hiperinflação. A hiperinflação é um fenômeno econômico que ocorre quando há um aumento exorbitante e constante dos preços. De acordo com muitos economistas, pode-se considerar hiperinflação quando o índice de inflação de um país fica acima dos 50% ao mês. E esse fenômeno tem efeitos nocivos na economia. Um país que passa por um processo hiperinflacionário, ele sofre com alta elevada dos preços dos produtos e forte desvalorização da moeda. A recessão econômica também pode ser um dos efeitos da hiperinflação. Só para você ter uma ideia, em março de 1989, a inflação chegou a 81% ao mês, ou seja, um mesmo produto quase que dobra de preço de um mês para o outro. As causas da hiperinflação no Brasil são complexas e multifacetadas. Mas aqui eu elenquei algumas das principais razões que fizeram o Brasil passar pelo quadro da hiperinflação, como por exemplo o aumento dos gastos públicos, a elevação do endividamento externo, a crise mundial do petróleo, que gerou o aumento dos preços afetando a economia brasileira, retração na taxa de expansão da economia, ou seja, a economia brasileira sofreu uma forte desaceleração, o que contribuiu para a hiperinflação. Esses fatores, combinado com outros problemas econômicos e políticos, geraram esse grave quadro econômico fora de controle que fez com que o Brasil vivesse num período de hiperinflação entre as décadas de 80 e 90. A hiperinflação no Brasil só foi controlada com a implantação do Plano Real, que aconteceu em 1994. O Plano Real foi baseado na criação de uma nova moeda, que era o real, como todos conhecemos hoje, que foi ancorada em uma unidade de conta separada, que era conhecida como URV. O URV serviu como indexador que corrigia os preços e os salários de acordo com a inflação passada, evitando assim a inércia inflacionária. Além disso, o Plano Real adotou uma política monetária restritiva, que reduziu a emissão de moeda e aumentou a taxa de juros, e uma política cambial de câmbio flutuante, que permitiu a livre negociação da moeda no mercado. Essas medidas foram eficazes para estabilizar a economia e reduzir a inflação para níveis mais baixos. O Plano Real foi implementado durante o governo do presidente Itamar Franco, que presidiu o Brasil de dezembro de 1992 até janeiro de 1995. O responsável pela elaboração e implementação do Plano Real foi o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, conhecido também como FHC, que na época era o ministro da Fazenda. Ele recebeu autorização do presidente para realizar as reformas livremente e montou uma equipe de economistas que estudou as medidas necessárias e as implementou gradualmente. O processo de estabilização econômica do Plano Real começou em 1993 e representou a quebra da espinha dorsal da inflação no Brasil. A entrada em circulação do real foi em 1º de julho de 1994, que mudou o cenário de uma inflação que no acumulado de 12 meses, só para vocês terem uma ideia, chegou a 4.922% em junho de 1994, bem nas vésperas do lançamento da nova moeda. O Plano Real foi implementado em 3 fases distintas. Foi a fase de preparação, que ocorreu em março de 1994, e essa fase foi marcada por um esforço de ajuste fiscal. O governo criou o Fundo Social de Emergência, conhecido como FSE,
que aumentou a arrecadação tributária e deu mais flexibilidade à gestão orçamentária. Depois veio a fase de transição, que aconteceu de março a junho de 1994. E durante esta fase foi utilizada uma moeda escritural, que era a URV, ou seja, a Unidade Real de Valor, que foi uma unidade de conta. A URV foi usada para expressar em reais os valores de todos os bens e serviços da economia, enquanto a moeda de circulação, que era o Cruzeiro Real, continuava a perder o seu valor. E por último veio a fase de implementação, que aconteceu em julho de 1994. Essa foi a fase final do Plano Real, quando a nova moeda já foi introduzida. A partir de 1º de julho de 1994, o real passou a ser a moeda oficial do Brasil, que estava substituindo o Cruzeiro Real. Cada uma dessas fases desempenhou um papel crucial na estabilização da economia brasileira e o fim da hiperinflação. O sucesso do Plano Real foi significativo. A inflação, que finalizou em 1994 com 916%, atingiu 22% em 1995. Desde então, mesmo com as várias crises internacionais e internas que prejudicaram a estabilização econômica, o IPCA acumulado em 12 meses passou de 9% em poucas ocasiões. O Plano Real representa hoje um marco em nossa história recente por ter criado condições de combate para o grave problema da hiperinflação e, consequentemente, o descontrole fiscal do Estado brasileiro. O Plano Real foi também responsável pela criação da moeda que nós conhecemos, que é o real, que apesar de ser desvalorizada, ela é a moeda que circula até os dias de hoje na economia brasileira. O Plano Real foi baseado em princípios técnicos e científicos e foi elaborado por uma equipe de economistas renomados liderada pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que tinha experiência acadêmica e política na área de desenvolvimento econômico e social. O Plano Real conseguiu estabilizar a moeda e controlar a inflação, que era o maior problema econômico do Brasil na época. Isso trouxe benefícios para a população, especialmente para os mais pobres, que sofriam com a perda do poder de compra e a deterioração das condições de vida. O Plano Real abriu o caminho para a inserção do Brasil na economia globalizada, por meio de liberalização do comércio, da privatização de empresas estatais e da atração de investimentos estrangeiros. Essas medidas foram vistas como formas de aumentar a competitividade, a produtividade e a eficiência da economia brasileira, além de reduzir o papel do Estado na intervenção e no controle dos mercados. O Plano Real fortaleceu a democracia e a governabilidade no Brasil, ao criar um ambiente de confiança e credibilidade para o país. O sucesso do Plano Real também garantiu a eleição e a reeleição do FHC para a presidência da República, com o apoio de uma ampla coalizão de partidos de centro e de direita. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado por reformas constitucionais, administrativas, fiscais e sociais, que buscaram consolidar o modelo econômico e político iniciado pelo Plano Real. Também é importante ressaltar que existem críticas e divergências entre diferentes setores e grupos políticos do Brasil, pois alguns acham que o Plano Real foi excessivamente dependente do capital estrangeiro e da dívida pública, o que tornou o Brasil vulnerável a crises externas e internas. A crise financeira asiática de 1997 e a crise cambial brasileira de 1999 foram exemplos de choques que afetaram negativamente a economia brasileira e exigiram ajustes fiscais e monetários que prejudicaram o crescimento e o emprego. Além disso, o Plano Real foi insuficiente para resolver os problemas estruturais e sociais do Brasil, como a desigualdade, a pobreza, a violência, a corrupção, a educação, a saúde, a infraestrutura, dentre outros. O Plano Real priorizou a estabilidade macroeconômica em detrimento do desenvolvimento humano e social, e não conseguiu promover uma distribuição mais justa da renda e da riqueza no país. E alguns acham que o Plano Real foi uma estratégia política e eleitoral de FHC, ele que era do PSDB, e que se aproveitaram do prestígio e da popularidade do plano para se perpetuarem no poder. Alguns acreditam que o Plano Real foi usado como uma forma de manipular a opinião pública e de cooptar aliados e adversários por meio de concessões, barganhas e favores. O Plano Real também foi responsável por enfraquecer a oposição e a participação popular na política,
ao criar um consenso em torno do modelo econômico neoliberal. Já a visão da direita do Brasil sobre o Plano Real, de 1994, apesar de não haver um consenso, é geralmente positiva. O Plano Real é visto pela direita como um marco importante na história econômica do Brasil, pois conseguiu estabilizar a economia brasileira e acabar com a hiperinflação que assolava o país desde a década de 1980. Do ponto de vista técnico, o Plano Real fundiu elementos dos pensamentos estruturalistas separinos clássico e novo, com um mainstream econômico neoliberal. Isso está alinhado com muitas das visões econômicas da direita, que tende a favorecer políticas neoliberais, como a liberalização do comércio, a redução do papel do Estado na economia e a estabilização fiscal. No entanto, é importante notar que existem diferentes correntes dentro da direita no Brasil e as opiniões podem variar. Além disso, embora o Plano Real tenha sido sucesso em estabilizar a inflação, também enfrentou muitas críticas, incluindo questões sobre a manutenção do poder de compra do trabalhador e o aumento do desemprego. Em resumo, o Plano Real teve um impacto profundo na economia brasileira, trazendo estabilidade e controle da inflação, mas também enfrentou e enfrenta muitos desafios até os dias atuais. E é isso por enquanto, caros amantes da história. E se você quiser saber mais sobre a nossa história, logo no final irá aparecer mais 2 vídeos. É só escolher um e clicar. Ou se preferir, estou deixando na descrição, logo aqui abaixo, o link de mais vídeos para você continuar aqui no canal, para juntos explorarmos um pouco mais sobre a história do Brasil. Comente aqui embaixo o que você achou sobre esses acontecimentos importantes da nossa história e das semelhanças entre o Brasil de ontem com o Brasil atual. Deixe sua sugestão sobre qual história do Brasil você gostaria de saber. E se você gostou desse conteúdo, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like ou dislike, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim você nos incentiva cada vez mais a continuar trabalhando para entregar conteúdos relevantes para o seu conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!